Então, muito boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma tertúlia, aqui hoje dinamizada pela APNF e pela Ser Mais, que recentemente estabeleceram uma parceria e estamos muito felizes com toda esta possibilidade de trabalhar juntos e de melhor acompanhar algumas crianças da nossa linha de apoio que têm, evidenciam alguns problemas ligados à oralidade e, portanto, esta ligação com a terapia da fala vai, muito provavelmente, acelerar esta recuperação e, esperamos nós, aumentar o sucesso escolar. Então, para quem não conhece muito bem a APNF, a Associação Portuguesa de Neurofibromatose, eu gostava de explicar que é uma associação que tenta ajudar a orientar algumas pessoas que têm neurofibromatoses ou schwannomatoses. Atualmente, aqui mais relacionado com o tema de hoje, temos uma linha de apoio que envolve a psicologia e a educação. E nessa linha de apoio temos uma parceria também com a Cristina Lopes, com a Cães e Livros, portanto, uma outra entidade que promove a leitura. Temos uma professora, a professora Elsa, que vai juntar-se em breve, Elsa Canelo, que por mobilidade secretária está na nossa associação já no segundo ano, e uma professora do ensino básico e que acompanha algumas das crianças com neurofibromatose tipo 1 que mostram alguns problemas a nível escolar. Portanto, o apoio oferecido e é oferecido pela associação é um acompanhamento para a orientação do método de estudo, com a Cristina e com a Cães e Livros, a participação deste elemento do cão vem facilitar a aquisição desta competência tão importante que é a leitura e, portanto, esta linha de apoio já está aberta há alguns anos, todos os anos fazemos uma nova chamada, portanto, atualmente ajudamos 14 crianças pelo país fora, portanto temos sessões online e presenciais, e é isso, e estou muito contente por estarem aqui, estas mães, mais mães do que pais, mas enfim. E passo a palavra à Ser Mais, à Cláudia e à Edina para se apresentarem e depois também a Cristina depois poderá falar um bocadinho da necessidade que temos desta parceria com a terapia da fala. Se achar bem. Olá a todos, antes de mais, o mais é um centro de desenvolvimento infantil, juvenil e familiar. Quer isto dizer que trabalhamos com crianças e adolescentes, portanto, essencialmente idade pediátrica, mas a nossa intervenção é sempre estendida às famílias. Daí acabamos por dizer que, no fundo, é que é uma intervenção familiar. Estamos muito orientados para o neurodesenvolvimento. E acabamos por atuar aqui em 3 grandes grupos, por assim dizer, aqui na área da educação, com apoio escolar especializado, na área das especialidades clínicas, fazer parte da psicologia, terapia da fala, nutrição, e depois também aqui ao nível dos tempos livres, com os campos de férias. A neurofibromatose tem vindo aqui ao longo do tempo, até por alguns casos que temos e que ainda hoje fomos sinalizados mais tem captado aqui muito o nosso interesse por toda a complexidade que representa, não só a neurofibromatose em si, como também depois o tipo de apoios e a forma como estruturamos os apoios para ir ao encontro de cada criança e também de cada família, porque acaba por ser uma patologia que tem um reflexo muito grande também em termos familiares e sociais. Portanto, é um corpo, por assim dizer, mas que afeta também os aspectos emocionais, o lado emocional e o lado familiar. Eu trouxe hoje aqui então, para falarmos aqui sobre o papel do terapeuta da fala na evolução, na evolução, na identificação de sinais primários e pronto, assim em termos gerais penso que é isso. Muito obrigada pela atenção. Obrigada.
Não sei se a Cristina quer fazer já a ponte da necessidade da terapia, eu com a apresentação. Não sei, Cristina, o que te parece? Acho que podes começar. É? Então, pronto. Então, partilhar convosco precisamos de autorização para partilhar aqui o PowerPoint, só para também irmos seguindo. Nós depois vamos disponibilizar estes slides, até porque tentei criar aqui uns slides simplificados para que todos pudessem ler os sinais de alerta e não ser só estar aqui a ouvir a terapeuta blá 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 blá. Tentei aqui fazer uma coisa que depois fosse quase um instrumento de análise em casa por cada família. Pronto, vamos só aqui aguardar. Conseguem só dar-me permissão? Ainda não está permitido. Ai, que é isto? Rui, consegue dar permissão? Rui. Sim, estou a tratar. Ok. Imagina, não está. Sim. Isto é o tal acidente que estava lá escrito. A senhora Patrícia, pode desligar o seu microfone, por favor? Pois, era o que eu estava a dizer aqui à pessoa que está comigo a trabalhar. Idealmente, quem não estiver a falar podia colocar o microfone no mute. Já está. Tá bom. Sim. Ok. Estou aqui gerindo, estou aqui a ver como é que se vê o PowerPoint. Então, é assim, quando a Cláudia me falou da proposta da associação, achei que vir aqui falar só, e quando digo só, são extremamente importantes, mas falar só dos sinais de alerta é falar de muita coisa, de facto, que proporciona às famílias esta identificação precoce das problemáticas, quer sejam elas na neurofibromatose ou não. Contudo, achei que fazia sentido fazer aqui um bocadinho uma ponte técnica a nível da revisão de literatura. Claro, uma coisa muito simples, mas para fazermos aqui a ponte de o porquê que uma doença tal como a minha colega Cláudia estava a dizer, tão generalista numa série de sintomas, depois também poderá ser intervencionada na terapia da fala com uma abordagem de tantas das nossas áreas, porque até a terapia da fala e a neurofibromatose têm aqui uma coisa em comum, que é, tem um só nome, mas tem muita coisa envolvida, e portanto, o que é que eu fiz? Tentei aqui destacar aquilo que a literatura mais refere, que pode de facto impactar nos sinais de alerta que vamos ver mais à frente. E de facto existe aqui uma grande relação entre alterações cognitivas e o desenvolvimento psicossocial em crianças com neurofibromatose, e obviamente que quando falamos em alterações cognitivas estamos obviamente aqui a falar no impacto, quer no desenvolvimento da linguagem, que já vamos falar ali mais à frente, quer depois obviamente nas questões de aprendizagem, como estávamos a falar, que depois a Cristina falará também um bocadinho da importância aqui da terapia da fala nestas questões da aprendizagem, da leitura e da escrita. Depois encontrei algumas coisas muito curiosas nesta minha pesquisa, que foi, portanto, existem aqui algumas alterações ligadas à neurofibromatose com questões oftalmológicas, auditivas e do próprio desenvolvimento psicomotor. E, portanto, destaquei aqui para vos dizer que, de facto, se nós temos uma criança que não vê bem, que não ouve bem ou que não se está a desenvolver corretamente do ponto de vista psicomotor, obviamente vai ter aqui impacto quer nas aquisições primárias da linguagem oral, quer depois da linguagem escrita, e, portanto, há aqui também relações. E depois, por último, uma questão que me deixou muito curiosa, até porque muito recentemente, já não é assim tão recente, mas pronto, há coisa de 4, 5 anos passei a ter especialidade aqui nas questões do processamento auditivo central, e são casos que já começam a ser documentados a nível de literatura associado aqui à neurofibromatose. Isto, muito resumidamente, o processamento auditivo central é a capacidade que o nosso cérebro tem em percepcionar o que o nosso ouvido ouve. Portanto, estamos aqui a falar de crianças que ouvem tudo bem, mas o cérebro não consegue processar corretamente, ok? Pronto. E, portanto, foi curioso ter percebido que já existem alguns estudos em crianças e inclusive adultos com neurofibromatose tipo 1
que já encontraram alterações de processamento. Inclusive, só para partilhar, que nunca mais me esqueci depois de ler o artigo, um estudo de caso de uma pessoa com 40 anos que, quando foi estudado e se percebeu que tinha alterações do processamento auditivo central, percebeu-se que as alterações todas que teve a vida toda para aprender a ler e a escrever tinham como base esta alteração. E se na altura já houvesse investigação feita acerca desta questão, teria havido um terapeuta da fala a estimular o processamento auditivo central e, por consequência, a melhorar imenso a aprendizagem da leitura e da escrita, que depois lá mais à frente eu já vos vou explicar a relação que há tão intrínseca entre ouvir bem, falar bem e depois escrever e ler bem. Alguma questão, alguma dúvida que não percebam do que eu esteja a dizer, por favor, interrompam. Pronto, depois, indo aqui um bocadinho mais ao enfoque daquilo que são os estudos mais antigos e daquilo que, enquanto terapeuta da fala, também a nível de evidência do meu gabinete, que de facto se vê, é que há uma relação, ainda que multifatorial a nível de causas, mas há uma relação muito grande, de 30% a 40%, em que casos com neurofibromatose tipo 1 têm de facto estas alterações. E realmente o que me tem chegado logo com diagnóstico de neurofibromatose, portanto já vem o diagnóstico clínico feito, quando eu faço a avaliação em terapia da fala, estas são as alterações que estão mais evidentes nos meus utentes que têm, portanto, esta patologia. E esta é curioso, porque quando eu falo aqui nesta questão multifactorial e da importância de falarmos disto, é porque, de facto, não existe ainda nenhum estudo que nos diga a voz desta criança é assim, a postura desta criança é assim, porque isto ou porque aquilo. Não. Portanto, existe aqui quase que um desconfiar que possa ter a ver com a tal insuficiência genética da neurofibromina, mas depois também a própria origem neurológica da doença, e também houve muitos estudos que encontrei direcionados para o sedentarismo. Isto em pessoas, obviamente, e em crianças mais velhas, porque se toda a questão está na parte muscular, quer seja ela no corpo, como obviamente aqui nos músculos orofaciais, que são aqueles que são mais importantes, neste caso, na terapia da fala, serem avaliados. Obviamente, se temos uma criança ou um adulto que não os usa, portanto, não faz uso dos seus músculos, obviamente que vai piorar. Portanto, o que é que nós encontramos? Encontramos uma voz normalmente mais rouca, mais hipernasal, portanto, com nasalidade, com intensidade e frequência alteradas, normalmente são mais reduzidas, tem tudo a ver com as questões do suporte respiratório e, portanto, todos estes sintomas vocais são passíveis de serem intervencionados e devem ser em terapia da fala. Contudo, chamar aqui a atenção de que, se isto é uma alteração genética ou neurológica de base, o que acontece é nós vamos estar na terapia da fala e a dar estratégias à família de forma a fazer uma manutenção da atividade muscular, contudo, temos um teto. Portanto, existe sempre um teto máximo onde aquele utente consegue normalizar a voz, normalizar a nasalidade, normalizar a postura, e que depois é sempre preciso dar continuidade ao longo da sua vida à utilização destas estratégias e destes exercícios que aprende nas sessões de terapia da fala. Depois, tudo o resto está, para além da voz, estas questões da articulação menos precisa dos sons, que também vai afetar, obviamente, a leitura, não é? Porque, portanto, se não temos músculos capazes de articular corretamente as palavras quando estamos a ler, também não vamos conseguir fazer uso deles de forma correta, e isso é possível também ser estimulado. A parte da mastigação e da própria deglutição, que também está aqui associada a toda a parte muscular. Depois, todas as questões de motricidade orofacial, portanto, as questões do tónus, que é da força dos músculos, da postura, da mobilidade, que normalmente nestes utentes está reduzida. Obviamente que com intervenção nós conseguimos, voltando a repetir, com um teto, conseguimos que melhorem as condições da sua saúde e do seu bem-estar diariamente, para comerem melhor, para falarem melhor, e também para se sentirem melhor, porque há aqui algumas questões que eu agora estou só a falar relacionadas com
a terapia da fala, mas que depois tem todas as outras questões que são intervencionadas pelo fisioterapeuta, pelo osteopata, porque estas posturas de má respiração alteram as posturas da coluna e, por consequência, dores de cabeça e, por consequência, alterações ortodônticas que têm que ser intervencionadas pelo ortodontista. Portanto, isto tem causas multifactoriais e também precisa de uma intervenção de equipa. Portanto, não trabalhamos isoladamente com os casos os terapeutas da fala, com os casos de neurofibromatose tipo 1, portanto precisamos sempre da ajuda quer da fisioterapia, nos casos que seja necessário, quase todos necessitam de intervenção connosco ao mesmo tempo de otorrino e de ortodontia. Pronto, portanto são aqui as 3 valências que trabalham muito em conjunto com a terapia da fala e que só assim é que faz sentido. Bom, agora, passando aqui à parte que me propuseram vir falar, portanto, prevenir. Para mim, sempre que faço alguma coisa relacionada com sinais de alerta, aquilo que eu peço sempre aos pais, aos educadores e aos professores que me estão a ouvir é que previnam. E a prevenção parte principalmente por termos a informação connosco. Se nós soubermos isto não está dentro da norma, então eu vou procurar quem me ajude para confirmar se as minhas dúvidas são ou não são passíveis de ser analisadas. E, portanto, acima de tudo, prevenção. Como é que eu acho que podemos prevenir? Identificação precoce das alterações, que também só conseguimos se os pais e professores e educadores souberem de quais são as etapas normativas ou de quais são os sinais de alerta, no caso dos utentes com neurofibromatose, saberem identificá-los, portanto, saberem olhar para os seus filhos, para os seus alunos e para as suas crianças e percepcioná-los, porque é, como se costuma dizer, olhar com olhos de ver, não é? E muitas das vezes isso não acontece porque, de facto, não nos é comum estarmos a olhar e pensarmos, mas será que isto é neurofibromatose? Aliás, agora partilhando um bocadinho com uma colega, estava a dizer, nós tivemos esta semana uma situação de uma utente minha que eu não estava à espera dessa notícia. Portanto, eu própria já estava a trabalhar, mas nunca pensando que por trás houvesse o diagnóstico, e ainda não se sabe, não é? Portanto, ainda se está a tentar despistar, mas há essa hipótese. Portanto, acho que devemos estar todos atentos, inclusive os terapeutas da fala, sem dúvida. E depois, obviamente, passando aqui à parte da estimulação, fazermos essa estimulação o mais precocemente possível. Isto porque tudo o que for muscular, como eu vos falei, daqueles 30% a 40% dos casos que têm alterações musculares e, portanto, orofaciais, quanto mais cedo treinarmos o músculo, menos preguiçoso ele se torna e, portanto, mais tónus e mais mobilidade terá ao longo da vida do utente. Portanto, e continuando sempre a praticar. Depois, a nível escolar, obviamente, isto parece-me claro, não é? Que se identificarmos alterações, por exemplo, em idade pré-escolar, que o terapeuta da fala começa a intervir a nível fonológico com aquela criança, quando ela for para a aprendizagem da leitura e da escrita, estará muito mais preparada do que se iniciar terapia da fala depois de ter as alterações na leitura e na escrita. Pronto. Portanto, já estou a ver ali que chegou um menino vosso. Portanto, tanto para uma situação, quer a parte mais técnica e mais muscular, quer a parte do aproveitamento escolar, são questões que quanto mais precoce se intervir, melhor. E pronto, a nível da terapia da fala, como vos disse há pouco, de facto, somos aqui uma área de intervenção muito abrangente. O nosso nome é terapeuta da fala, mas de facto nós não trabalhamos só fala. Eu gosto sempre de apresentar aqui esta minha rodinha, onde coloco todas as áreas que nós trabalhamos. Elas estão muito relacionadas entre si, sendo que eu coloco sempre a linguagem oral no centro, porque é aquilo que o bebê começa a adquirir desde que nasce, desde o momento zero, e que vai ser quase que uma base para todas as outras áreas. Sem linguagem oral não haverá fala, sem fala também não há voz, portanto há aqui, aliás, sem linguagem oral não vai haver aprendizagem de leitura e escrita, poderá haver com outros mecanismos, mas aí já serão questões trabalhadas à parte, mas isto falando obviamente do padrão normativo do desenvolvimento da linguagem oral e da leitura e da escrita.
E, portanto, o que é que eu fiz que nós vamos partilhar convosco? Também para não estar aqui a ser exaustiva, depois no fim vou deixar um tempo para dúvidas, se houver alguma mãe ou até alguma professora que esteja a ouvir-nos, que tenha depois uma dúvida específica, pode obviamente tirar e eu falarei. Mas eu vou partilhar convosco estes slides exatamente por isto, porque no fundo o que eu tentei fazer, de uma forma resumida, foi colocar aqui as metas mais importantes para que vocês pais, dos 0 aos 6 anos, consigam ter uma ideia do que é expectável, portanto ali até à entrada da escola, as vossas crianças terem e adquirirem. E se, o meu alerta aqui é, se algum destes sinais vos aparecer, obviamente que existe sempre uma margem de 3 meses para a frente, 3 meses para trás, mas em caso de dúvida não há mal nenhum em recorrer a um terapeuta da fala que observe a criança, às vezes nem é preciso avaliar, que observe e que diga, não, ainda está dentro do padrão, vamos esperar mais X, ou não, vamos já partir para a avaliação, para se tentar aqui perceber o porquê destes sintomas. Portanto, desde a reação ao estímulo sonoro até à dificuldade em ter uma conversa com construção frásica, os pais devem estar atentos a este percurso dos seus filhos, porque depois vai ser muito importante para a aprendizagem da leitura e da escrita. E agora, colando aqui um bocadinho com o que depois a Cristina irá falar, para terem uma noção, nós, aos 12 meses de idade, a criança reage ao seu nome, consegue começar a produzir sons e, portanto, o que é que vai acontecer? Ela já vai ter noção da diferença de palavras, o que é uma palavra, o que é que não é, o que é que lhe faz sentido para a língua materna dela. E isto já é a base do desenvolvimento da consciência fonológica, que é o reconhecimento que o ser humano tem inato de aquele som corresponde a uma determinada letra quando depois se dá a aprendizagem. Se neste caminho existir alguma alteração portanto, deste desenvolvimento, obviamente que depois quando chegamos à fase de este som corresponde a uma determinada letra, não haverá esse encadeamento lógico, neurológico para aquela criança e, portanto, terá depois aí uma alteração que às vezes já estava como sinal de alerta aos 12 meses ou aos 18 meses de idade, mas ninguém sabia que era um sinal de alerta. Ok, estava a tentar voltar para trás. Pronto, voltando aqui agora à nossa rodinha, eu depois fiz exatamente o mesmo para todas as áreas. Na área da fala coloquei-vos aqui também muito resumidamente dos 0 meses aos 5 anos, o que é expectável a nível de sons, portanto o aparecimento dos sons, volto a repetir, obviamente que um mês para trás, um mês para a frente, tudo ok, depois disso não, porque a aprendizagem dos sons correta ou incorreta neste caso, não dizer sons corretamente pode de facto estar aqui como sintoma de alerta de outras coisas, como questões auditivas iminentes, processamento auditivo, portanto quanto mais cedo melhor. E avisar, ou no fundo aqui fazer aqui esta ressalva, que aos 5 anos de idade as nossas crianças devem articular todos os sons corretamente, ok? Pronto, esta coisa do vamos esperar mais um bocadinho para ver se aparece, não deve ser assim, aliás não é isso que a literatura diz. Há alguma literatura mais antiga que fala ali até aos 6 anos, atualmente já se pede até aos 5, porque primeiro nos novos estudos percebe-se que as crianças normativas conseguem aos 5 anos ter todos os sons, e depois porque temos um ano de trabalho para aqueles que não adquiriram os sons, portanto é importante. Se os vossos filhos ou alunos trocam sons nas palavras, não conseguem dizer algum som fora daquilo que é a idade normativa, convém recorrer então ao terapeuta da fala. A nível da voz, que é um dos sinais de alerta para os casos de neurofibromatose tipo 1, ter muita atenção se a voz das crianças sai pelo nariz, se está frequentemente rouco, e quando eu digo frequentemente rouco é mais do que 15 dias com rouquidão, portanto têm que estar alerta, e aí antes de ir ao terapeuta da fala devem recorrer, aliás qualquer terapeuta da fala vos recomendará isso, recorrer primeiro ao otorrino e depois ir à consulta de terapia da fala.
se faz muito esforço a falar, este esforço é ver-se as veias do pescoço, uma respiração muito ofegante, e se a própria criança ou adolescente sente a garganta seca ou áspera com frequência. E, portanto, estes são sintomas e sinais de alerta que na neurofibromatose diria para estarem atentos. A nível da leitura e da escrita, é um bocadinho a base destes sinais de alerta na terapia da fala. Diga, Voltando atrás, estou aqui com uma pergunta a bailar na cabeça. Sim. Esta rouquidão pode ter que ver com alteração das cordas vocais ou má posição Sim, tem a ver com a musculatura, ou seja, as pregas vocais fazem um movimento vibratório, assim, dentro da nossa laringe para fazer voz. O que é que acontece? São normalmente utentes com a musculatura extrínseca da laringe muito hipotónica, ou seja, não têm força, muito laça, pronto, isto para chamar assim para compreenderem. Então, o que é que acontece? A estrutura interna, os músculos intrínsecos da laringe tentam compensar essa falta de força. E ao fazerem força demasiada, as pregas vocais estão demasiado tensas e provoca rouquidão por isso. Claro que é importante também dizer que uma voz demasiado nasal, uma musculatura muito hipotónica, também são muito, no fundo aqui quase que um dinamite para que ocorra nódulos vocais. Portanto, por isso é que eu digo que estas situações de voz não passam logo só pela consulta de terapia da fala. Eles devem sempre ser vistos por otorrino, porque o otorrino fará um exame, que no fundo é uma camarazinha que vai ver as pregas vocais, e vai ver o nariz, e vai ver o palato mole, portanto vai aqui investigar toda a estrutura e vai dizer ao terapeuta, não se passa nada e é só muscular, e portanto o terapeuta pode intervir, ou então, sim, temos aqui patologia e vamos ter que intervir primeiro a nível clínico e depois a terapia da fala. Não sei se... Claro. Outras doenças em que isto é bastante frequente, este tipo de sinais? Por exemplo, no Parkinson isto acontece muito, portanto, na ELA, a esclerose lateral amiotrófica, ou seja, tudo o que são doenças que geneticamente e neurologicamente dominam os nossos músculos e fazem com que sejam mais hipotónicos, assim, acaba por ter essa consequência. Eu fiquei também muito intrigada, aliás, desde que tenho o meu primeiro utente que tem estas características, nesta pesquisa, porque fico assim quase que sensível ao sentido de, nesta doença específica, não se perceber bem o porquê. Temos ali aquela questão genética, de haver aquela baixa produção, mas depois também nos falam das questões neurológicas. Isto porquê? Porque se houver um tumor em crescimento em alguma zona cerebral que afete os nervos que correspondem às estruturas musculares da laringe, também vamos ter estas alterações. Pronto, portanto, isso é que lá está, isto é tudo muito, a nível clínico, é muito multifactorial. A nível terapêutico, no fundo, o sintoma sendo o mesmo, a intervenção é aquela. Agora, tendo sempre a questão de, por exemplo, se eu estiver a trabalhar com uma criança ou com um adulto que tem rouquidão, porque tem um problema muscular, mas que não é degenerativo ou não é genético, eu sei que vou recuperá-lo a 100%. E nos casos de neurofibromatose sabemos que batemos sempre ali num determinado patamar, mas pronto, é para esse patamar que trabalhamos, no fundo. Sim, é muito importante as famílias também não terem expectativas a mais, não é? É importante estarem bem informadas de que há uma manutenção, às vezes, sem a cura deste sintoma. Exatamente, sim, exatamente, é isso mesmo. Eu acho que sim, gosto de trabalhar nessa verdade de perceberem que a terapia da fala não irá resolver na sua totalidade, mas poderá promover uma maior qualidade de vida e social, não é? No fundo, e de saúde, muitas das vezes, estas questões, por exemplo, de sentir a voz áspera e do cansaço vocal, é uma coisa que com a terapia os meus utentes vão dizendo, estou muito melhor, sinto-me menos cansado. Tenho mais, consigo jogar a bola e gritar com os outros amigos, mais tempo e mais, enfim, não é? Aqui tem mesmo impacto com os outros miúdos. Mas sim, portanto, existe aqui essa relação. Nada.
Então, voltando aqui à leitura e à escrita, eu ia dizer que aqui o papel do terapeuta da fala na leitura e na escrita tem muito como base a consciência fonológica, portanto nós não somos professores, não sei se entretanto já chegou a professora Elsa, mas ficará obviamente para o professor toda a parte da aprendizagem da leitura e da escrita, não é esse o papel do terapeuta, mas o terapeuta da fala tem o papel antes da aprendizagem que o professor quer explicitamente dar ao aluno, que é o quê? É capacitá-lo, nós, terapeutas da fala, capacitamos quem não desenvolveu a consciência fonológica, quem não tem noção de como manipular as sílabas, manipular os sons, manipular as rimas, damos essa capacidade com treino, para que depois seja mais fácil o professor introduzir esta correspondência entre os sons e as letras. E muitas das vezes, quando nós avaliamos crianças com dificuldades neste desenvolvimento e na aprendizagem da leitura e da escrita, nós percebemos que, por exemplo, são crianças que, ao mesmo tempo que dão erros ortográficos, também dão fonológicos. Isto é o quê? Por exemplo, aparece uma vela escrita com F. Em vez de vela, escrevem fela. E, portanto, isso é um erro passível de ser restaurado e aprendido pela terapia da fala, porque é do processamento fonológico, e não um erro como, por exemplo, se escreve ão com AM ou ão com A ou til, que é um erro na mesma, mas é ortográfico e é passível de ser reorganizado e aprendido com a educação, portanto, com o professor. E por isso aqui também é um terreno que está muito bem dividido e que o terapeuta da fala que avalia a criança vai dizer isso mesmo aos pais, que é os erros que eu encontro ou as dificuldades que eu encontro estão dentro das dificuldades que podem ser sinais de alerta para a terapia da fala ou não, ok? Muitos dos alunos poderão precisar apenas de ajuda de professores e não de terapeutas da fala. Portanto, nós intervimos aqui num aspecto muito específico, claro que depois aqui com a envolvência toda da linguagem oral, porque se existir alterações da linguagem oral, nós depois também intervimos de forma a ajudar o processo de aprendizagem na leitura e na escrita, mas acima de tudo é aqui as questões dos sons e da velocidade leitora, que também está relacionada com a descodificação dos sons, que nós, terapeutas da fala, ajudamos o professor nesse trabalho, a desenvolver esse trabalho. Depois, uma área que não está muito relacionada com a neurofibromatose, mas que nós trabalhamos, eu não encontrei nenhum estudo a falar especificamente disto relacionado, portanto, disto fluência relacionado com a neurofibromatose, mas de qualquer maneira acho que é importante, porque pode aparecer em qualquer criança, e portanto coloco aqui algumas questões, que é crianças que têm 4 anos ou mais, porque até aos 4 anos há uma fase de desenvolvimento normativo e às vezes eles falam mais rápido do que o cérebro pensa e aparece ali uns momentos que parecem gaguez, mas não são, e portanto nós chamamos até as desfluências de desenvolvimento. Mas a partir dos 4 anos ou mais, se continua com esses momentos de desfluência, se bloqueia muito nas palavras e se repete muito, se a própria criança começa a apresentar sintomas de se considerar gago, no sentido de ficar frustrado, zangado, porque está com aquele momento de desfluência, ou fala muito depressa, também é aqui o contrário da gaguez, que é a taquifémia, devem recorrer ao terapeuta da fala. Este falar muito depressa, acredito que não aconteça na neurofibromatose quando há sintomas, portanto naqueles 30% a 40% dos casos não me parece que aconteça, porque necessitava de um suporte muscular com muito tónus, portanto com muita força, mas as outras questões podem aparecer, até porque é uma patologia neurológica, portanto é uma área do cérebro que nos permite aqui falar com fluência ou não. Pronto. Depois, a nível da mastigação e da deglutição, como vocês viram lá atrás, a nível de literatura, o que eles falam muito é, dada a falta de força, temos uma mastigação normalmente unilateral, portanto só mastigam para um lado. Isso é uma coisa que eu peço aos pais que estejam muito atentos a isso, porque podem mudar são hábitos e podem mudá-los até com a vossa prática diária, que é solicitar à criança que mude o alimento de um lado para o outro da boca, principalmente os sólidos,
darem às crianças efetivamente comida sólida, não ser tudo molinho e pastoso, para que eles trabalhem a musculatura, e estar atentos se quando há o processo de deglutição, se há engasgos frequentes, se não há, se rejeita muito os tais alimentos duros como a carne, e aí, havendo já sintomas quer de engasgo, quer de rejeição, convém então recorrer à consulta de terapia da fala para se fazer uma avaliação. O mastigar com a boca aberta também, por aqui questões mais ligadas à parte ortodôntica, e que lá está, mais uma vez, será sempre uma área que trabalhamos em equipa multidisciplinar. Depois, por último, temos aqui a motricidade orofacial, que, como perceberam, está aqui muito em foco também nos 30% a 40% de casos com neurofibromatose tipo 1, e de facto, como há uma hipotonicidade muscular, é normal que haja mais probabilidade de ser respirador oral, portanto respirar pouco pelo nariz, ou fazer aquilo que nós chamamos a respiração mista, e portanto depois acontecem coisas como babar a almofada, alterações da arcada dentária, a língua está sempre muito numa posição mais para baixo da boca, em vez de dormir encostada ao palato duro, tem dificuldades às vezes em alguns movimentos, como o sopro, o beijinho, o mexer as bochechas, o mexer a língua dentro da boca e fora da boca, e que são tudo movimentos que depois são acessórios, quer para a fala, quer para a mastigação e para a deglutição. Por isso foi como vos disse, são aqui áreas e sinais de alerta que andam todos praticamente de mãos dadas. Ai, já carreguei 2 vezes. Pronto. Deixem-me só, desculpem. Ai, meu Deus. Foi a avó, agora foi a avó. Foi a avó a mexer no computador da Cláudia. Espera. Acho que agora já consigo ir para onde eu queria. Peço desculpa. Consegui. Então, na proposta que a Elizabeth nos fez, ela achava importante falarmos aqui um bocadinho de como é que são, porque acredito que fosse por isso que a Elizabeth me pediu isto, no fundo para os pais perceberem como é que funciona a dinâmica de uma consulta, terapia da fala, como é que as coisas se organizam. E, portanto, daí ter feito aqui este slide, a terapia da fala tem aqui a opção de uma consulta inicial de observação, que eu por acaso não coloquei aqui, mas que foi aquilo que eu vim a falar ao longo de todos os slides. Portanto, vocês têm uma dúvida, poderão sempre agendar uma consulta para tirar apenas dúvidas. Depois, se for preciso avançarmos para um processo, ou se a criança já chega, por exemplo, referenciada pela Cristina, pela Elsa, por algum educador ou até por algum médico, o processo normativo é uma avaliação inicial, onde são aplicadas provas formais para avaliar todas aquelas áreas que vimos na rodinha, ok? Depois é feito um plano de intervenção juntamente com os pais. Esse plano, obviamente, pode ser com uma frequência de 1 vez por semana, 2 vezes, dependendo de caso. Cada sessão são sempre 45 minutos e pode ser online ou presencial, também depende sempre de cada caso. Há situações que não são passíveis de serem reabilitadas online. Normalmente, na terapia da fala, os online são para crianças mais velhas, onde o trabalho que está a ser desenvolvido está mais relacionado com linguagem, leitura e escrita. Porque depois todas as outras áreas, voz, motricidade orofacial, fala, deglutição, precisam um bocadinho de mão na massa do próprio terapeuta e, portanto, nós precisamos de mexer no músculo para o reabilitar e por isso normalmente são presenciais. Também há aqui possibilidade de fazer o misto, algumas online e outras presenciais, mas lá está, vai sempre depender desta avaliação inicial que é feita presencialmente. Pronto. Depois, consoante os desenvolvimentos e obviamente as perspectivas e também o próprio prognóstico, como há pouco a Elizabeth disse, eu vou voltar a referir, a importância de termos as expectativas no lugar. Esta reunião que eu faço com os pais após a avaliação coloca essas expectativas, ou pelo menos eu tenho esse intuito, no sítio certo, no sentido de explicar aos pais até onde é que eu julgo que é possível ir e quais são esses objetivos, para depois podermos chegar a uma altura em que reavaliamos e percebemos que chegámos ao teto que queríamos chegar e que agora é uma questão de manutenção em casa pelos pais e pela própria criança ou jovem que, entretanto, já aprendeu todo o processo. Para terminar, antes das dúvidas,
Eu gosto sempre de trazer assim, gosto muito desta imagem, e trouxe por uma questão aqui de reflexão, porque quando me perguntam qual é o impacto social, emocional, escolar que a terapia da fala tem no desenvolvimento, quer escolar, quer emocional das minhas crianças e dos meus utentes, aquilo que eu digo é, a terapia da fala funcionaria como umas braçadeiras, neste caso, aqui explícito, ou seja, o macaquinho, para ficar igual à girafa, precisa de estar com o pescoço à tona. E para estar, e para fazer exatamente o mesmo que faz a girafa, ali dentro daquele tanque, só precisa de umas braçadeiras. E a terapia da fala é exatamente isso. O que é? No fundo, é uma passagem de estratégias que permite àquela criança conhecer-se melhor, perceber os seus limites, perceber o que é que a família a pode ajudar, e dentro das estratégias dadas, ela vai ficar igual socialmente, emocionalmente e a nível escolar. Portanto, quando me perguntam o impacto, é isso. No fundo, somos uma muleta, uma ajuda, uma passagem de estratégias que proporcionam um melhor bem-estar, ou pelo menos temos esse intuito de proporcionar um melhor bem-estar às nossas crianças. Obrigada, espero não me ter alongado muito, que eu adoro conversar. E pronto, e agora estou aqui para vos responder, e a Cláudia também, se for alguma pergunta mais direcionada para ela. Super obrigada. Muito claro, muito dinâmico. Eu gostei muito. Deixa eu ver se alguém mais. Já temos aqui a Vanessa Machado com a mão no ar. Ok. Não sei se será aplaudir. Será... Eu vou só interromper para vos ver. Pois, é assim, interromper. Pois que entretanto já tenho aqui umas mensagens também, só que não estava a ver. Vanessa, onde está a Vanessa? Não estou a ver. Acho que era um aplauso, acho eu. Ok. Obrigada. Eu também já cá estou. Cheguei. Peço desculpa pelo atraso. Olá, Elsa. Há quanto tempo? Aproveito para dizer a todos os que estão aqui presentes que eu já tive o enorme gosto de trabalhar com a Edina em diferentes contextos e posso testemunhar aqui de viva voz a excelente profissional que ela é em todos os contextos e a grande ajuda que ela foi para mim enquanto terapeuta da fala de crianças que foram meus alunos em contexto escolar. Portanto, acredito que seja também uma grande mais-valia para as nossas crianças aqui na APNF, até porque ela também já tem alguma experiência com crianças, porque acompanha uma criança que tem neurofibromatose, e penso que será então uma grande mais-valia. Nos slides que apresentaste, eu pude ver, apesar de não os ter visto desde o início, pude ver aí várias das dificuldades que encontro nas sessões que faço com as nossas crianças aqui, quer ao nível da escrita, quer ao nível da leitura. A Cristina, que também está aqui presente, que está a tentar esconder-se, também pode as dificuldades de leitura que ela também encontra nas sessões de leitura que ela faz. Eu fiquei aqui com uma dúvida, Edina, porque nós acompanhamos várias crianças no online. E está aqui a mãe de uma criança que é de muito longe, e eu fiquei com a sensação que tu o despiste tinhas que o fazer presencialmente, sempre. É isso? É que nós temos aqui uma criança da Madeira, Edina. A Elizabeth já me tinha falado. É assim, o despiste em si, ou seja, aquela conversa, aquela consulta de conversa para os pais tirarem dúvidas, eu fazer perguntas, e eventualmente os pais mandarem-me até alguns vídeos, isso é passível e possível de se fazer à distância. Contudo, a avaliação formal, não. Aqui a questão, na altura que a Elizabeth me falou, foi o que eu disse. Há sempre esta questão aqui de eu conheço terapeutas da Madeira, portanto, podermos aqui também, se calhar, fazermos uma ponte para podermos ajudar ao máximo, não é? Todos os vossos utentes. Mas de facto, é assim, iria estar a ser uma péssima profissional dizer-vos que é possível fazer uma avaliação completa em terapia da fala online. Não é. Online é possível fazer avaliações completas de leitura e escrita, falando aqui de meninos mais velhos. Isso é possível de se fazer. Agora, completa do ponto de vista da terapia da fala, onde está incluído todas aquelas áreas daquela rodinha que eu apresentei antes dos sinais de alerta, isso não é possível, não. Ok. Eu não sei se a Lénia ainda aqui está. Lénia?
Por favor, ligue o microfone. A Lénia é a mãe do Leandro, que é o tal menino da Madeira. Eu não sei, o Leandro já teve alta, Lénia, foi isso, não foi? Foi, já teve alta. Ok. E Ele então, desculpe, o médico do desenvolvimento da criança já disse que deu alta porque disseram que aquilo vai ficar para a vida dele toda, com aquele problema da fala. Não vai desenvolver mais do que aquilo. está com quantos anos? Tem Ué. 12. Tem 12, pronto. Eu vou Tem uma aprendizagem mesmo atrasada, porque tem na escola já disseram que é para ele fazer uma matéria adequada só para ele, porque ele não Pois. consegue acompanhar os outros meninos. certo, com adequações, exato. É o tal teto que eu falava há pouco, e os 12 anos são aqui uma idade que, a nível de desenvolvimento linguístico, do ponto de vista neurológico, portanto, a literatura o que nos diz é que, de facto, é até aos 12 anos que existe desenvolvimento linguístico normativo. Depois disso, obviamente, continuamos todos a aprender e, obviamente, que o seu filho estará sempre a aprender, portanto, quanto mais estimulado, melhor. Mas quando o médico diz que ficará para sempre, é verdade. Portanto, havendo aqui um É desnível. porque já vem desde um ano, já vem assim, desde um ano até agora, a fala, mas não consegue desenvolver mais do que aquilo. Pronto, ou seja, provavelmente é um caso em que a terapeuta estimulou, percebeu até onde é que iam as fibras neurológicas para essa estimulação e o que ficou adquirido é o que está adquirido. Agora, normalmente o que eu recomendo nesses casos é os pais apostarem sempre muito na manutenção daquilo que eram os exercícios que ele fazia, ok? Porque não queremos regressões, queremos que ele se mantenha, não é? E as medidas escolares, que é aqui o impacto mais importante, no fundo, para ele poder acompanhar, mas acredito que ele já esteja, não é, com acomodações curriculares, para que ele possa acompanhar a turma dele, certo? Ele está no 5º ano, mas tivemos que fazer uma avaliação no 5º ano e eles Certo. puseram muito para ele ficar com o 9º ano, no futuro, por causa das dificuldades que ele tem de aprendizagem, porque ele não consegue mesmo evoluir. Na mesma, eles estão a ver se eles vão conseguir para o ano ter a TPI da fala pelo Coreia. Ok, ainda vão tentar. Pois, lá está, para questões de estimulação. E faz-me todo o sentido. Havendo essa possibilidade, a estimulação faz todo o sentido sempre. É como eu costumo dizer, é como a fisioterapia, não é? Portanto, todos nós. Sim, para não regredir. Agora, claro, que há sempre aqui muitos, tudo o que é do Estado, existe sempre muito estas questões do, quando chega à parte só de estimular, o Estado tem uma lista de espera tão grande que acaba por pôr à frente quem ainda não é só da estimulação. E, portanto, às vezes depois pode confundir um bocadinho aqui as coisas entre o necessita e não necessita. Necessitaríamos sempre todos de estimulação a vida toda. E então, falando do utente com neurofibromatose, obviamente que sim, mas depois lá está, é mais a gestão burocrática. Só uma pergunta, este tipo de estímulo, o Leandro já aprendeu alguns exercícios e executa em casa frequentemente ou nunca lhe ofereceram este tipo de exercícios? Em casa, acho que não. Foi só lá na TP da fala, para não falar de sons, dizer os sons mais ou menos, e a escrita. E a escrita. Não faziam mais, ou seja, não lhe passavam vídeos ou fotografias de como fazer os exercícios em casa. Acho que não sei, na TP da fala acho que não sei se falaram nisso. É possível, não é? É desejável. Sim, é desejável, sim. Ou seja, porquê? Porque o nosso papel enquanto técnico termina quando a criança sai do nosso consultório. O consultório são 45 minutos. Portanto, se eu não proporciono à família o saber, depois não há continuidade. Claro que sim. E depois um trabalho também muito apertado e muito de equipa com escola terapia da fala. Portanto, até aos 12 anos. Lá está, devia ter portanto, a terapeuta da fala devia trabalhar em comunicação, tal como... Porque a terapia da fala que ele tinha era meia hora, não dava para mesmo, não era muito tempo. Não dava mesmo para nada. Os apoios do Estado. E na escola, não há uma terapeuta residente na escola?
escola, é isso que está cheia a lista. São muitas Ah. crianças a pedir. É exatamente aqui, eu peço desculpa, é exatamente aqui que nós, a Elsa e eu, sentimos que é efetivamente muito importante esta parceria convosco, porque nem todos conseguem ter este tipo de ajuda, não é? E é muito importante continuar. Pois, e até os pais compreenderem o que é expectável que um técnico faça para também se sentir confortável para exigir. Exato. Olá, Leandro! Aqui no Ser Mais, por exemplo, a Edina vai ao ponto de passar estratégias para o explicador daquele aluno, para a sala de estudo. Às tantas, também no caso da Inês, né? Que ela precisava de trabalhar muito ali um som, toda a gente trabalhava com a Inês e dizia, era o S, não era? Era o S. Não, porque tem a ver muito mais do que a intensidade de um determinado contexto, ou seja, uma criança ir a uma consulta e ser altamente estimulada, é a consistência nos vários contextos. Portanto, durante várias horas do dia daquela criança, ela está a receber aquele input, aquele estímulo, aquela correção, aquele encorajamento. Por acaso, já pedi ao doutor por causa de fazer o exame dos ouvidos, porque há pessoas que dizem que ele não consegue ouvir muito bem, há coisas. Por isso, ele vai fazer o exame aí já no continente, para o ano vai fazer o exame dos ouvidos. Para ver se está surgindo alguma coisa ou não. Porque quando ele faz, não sei, como ele quer andar ao esquino, ele teve que fazer fizeram os exames. Só que tinha águas entre o nariz e os ouvidos. Os ouvidos estavam tapados com água. Estava com disfunção tubaria, Pois, ele teve que ser operado nos ouvidos, na garganta e no nariz. Com que idade? Devia ter sido deve ser, não sei se foi uns 3 ou 4 anos, se não me engano. Pois lá está, depois se convém, porque assim, havendo crianças que têm tendência a ter disfunção tubárica, pode ser por essas questões dos adenoides e da garganta, e por isso é que eles são operados, mas às vezes também tem a ver mesmo com a posição daquilo que é um tubinho que nós temos aqui, que é a trompa de Eustáquio, que se estiver muito horizontalizada, nós passamos a vida com água nos ouvidos, que é a tal disfunção tubárica. E, portanto, isso em crianças que não nos conseguem transmitir, que não estão a ouvir tudo claramente, altera, obviamente, a aprendizagem dos sons, da fala e, por consequência, a aprendizagem da leitura e da escrita. Sim. É como na escola, está usando um computador adequado com as letras e com o som, para ele perceber a leitura. Que eles puseram em casa quando têm essas dificuldades todas. Certo, pois lá está. São estratégias importantes. Sim. Contudo, às vezes, o que é que nós também observamos é que há um foco constante no sintoma, ou seja, a aprendizagem da leitura e da escrita. Muitas vezes, quando a origem não é identificada e solucionada, que nem sempre dá também para solucionar, é como se estivéssemos a trabalhar com o olho fechado, não é? Portanto, estamos a trabalhar nesta direção, mas estamos a ignorar uma série de outras informações, ou origens, ou o que seja, que precisavam de ser intervencionadas para que depois o sintoma pudesse eventualmente ser alterado ou extinto. Mas pronto, isso aí também depende de caso a caso. Sempre caso para caso. Mas esta investigação e esta questão que eu falei na apresentação da equipa multidisciplinar por trás é sempre importante e relevante por isto mesmo, porque senão às tantas depois anda o terapeuta da fala a trabalhar a leitura e escrita com um menino com disfunção tubárica, e quando digo o terapeuta da fala, o próprio professor. Eu cheguei a ter alunos da professora Elsa, e ela está aqui, que eu dizia mesmo, enquanto não resolvermos a questão dos ouvidos, e era por o Estado, às vezes não era fácil. No quarto ano, como ele teve alta no quarto ano, ele começou a ter esse computador com a voz da leitura para poder começar a ler, porque eu não sabia ler. Pois, lá está. Pois é isso, é uma estratégia eficaz. Temos é que perceber se por trás, clinicamente, não há mais nada que justifique melhor. Sim, que justifique melhor, sim, neste caso. Mas lá está, tinha que ser muito bem observado. A questão da terapia do CRI poderá ser uma mais-valia, se for uma questão de estimulação, acho que sim, podendo tentar pedir, acho que faz todo o sentido. E continuar aqui com a investigação clínica em otorrino. Acho que essa parte fazem bem em promover. CRI é o Centro de Recursos para a Inclusão. Ok.
é uma estrutura do Ministério da Educação que é facultada aos agrupamentos de escola, portanto não são terapeutas internos. Aliás, não há muitos. Aqui em Portugal está a começar, Portugal continental, desculpem, está a começar, agora parecia que estava internacionalizada. Portugal continental está a começar a contratar mais, mas quer dizer, vamos imaginar, para um agrupamento temos uma terapeuta. Portanto, se não chamassem os CRIs, e os CRIs também fazem intervenções de 20 a 30 minutos. Eu própria, quando trabalhei com a professora Elsa, estava no Centro de Recursos para a Inclusão da AFID, diferenças, e portanto, lá está. É difícil, é um trabalho um bocadinho ingrato. Lembro-me de falar muitas vezes e de desabafar com a professora Elsa sobre este trabalho ingrato. Mais questões. Não estão de comportamento. Boa tarde. Olá, Boa tarde. Raquel. Pronto, eu estava a conduzir, não vi os slides, mas ouvi aquela parte inicial da voz hipernasal, que é o meu caso, pronto. Já passei a fase da escola, pronto, só agora é que comecei com a terapia da fala e não sei que exercícios é que estarão mais indicados para mim. Que exercícios? Certo. Convém uma pergunta importante. A Raquel já foi ao otorrino, já foi fazer a nasofibroscopia para avaliar a estrutura? Fiz um exame que era pôr um tubinho no nariz. É essa e mesmo. até aqui. Ok. Então, isso vai sempre, os exercícios vão depender do resultado desse exame, porque existe uma coisa que é a insuficiência velofaríngea ou a incompetência, e portanto depois tem a ver um bocadinho com o tamanho da estrutura. Não sei se recorda o que estaria... Não, o exame está normal, apenas detectou uma parésia na corda vocal. Ok. Mas a minha voz não é de parésia, Pois segundo não. a minha terapeuta. Não é não, a terapeuta tem toda a razão, não é não. Pronto, lá está. Isto agora entra aqui aquela questão que eu também, quando tive o meu primeiro caso, inclusive a mãe do meu menino está aqui, não me deixa mentir, eu também tive que ir pesquisar muito. Porquê? Porque esta questão da neurofibromatose tipo 1, ter aqui esta questão multifactorial, nós não sabermos bem se é a genética, se é o músculo, o que é que acontece? Muitas das vezes está tudo bem no exame, inclusive do meu utente também, mas a voz continua nasal e tem a ver com a tal predisposição genética. Volto a dizer, é aquela questão de gestão de expectativa, é trabalhar o músculo com os exercícios que a terapeuta lhe dá, que são exercícios de força e de sons, exatamente. O que é que está a fazer? Está a reeducar aquele grupo muscular, mas tendo sempre aqui a consciência de que poderá haver um teto, ok? De que poderá a voz não normalizar, ok? Pois é o que ela diz, não garante 90%, mas Não, já tem um no aparelho, não sei se conhece. sim, Cá em Portugal não há, um shaker. certo. Acho que tem aqui. Este Sim. aparelho aqui, tipo Exato. cachimbo. Sim. Sopra Trabalhar o sopro, sim. e trabalha aqui esta parte da musculatura. E tudo o que fizer de sopro, beber pela palhinha, soprar balões, tudo o que fizer Depois ela falou-me isto tudo. pronto. Depois Aqui eu sinceramente não vejo melhorias. Ela nota, mas eu não. sim, era aquilo que eu ia dizer, são as tais, mediar as tais expectativas, porque as melhorias vão ser aquilo que a musculatura permitir melhorar, porque no fundo a diferença entre ter a voz a sair pelo nariz ou não tem a ver com o movimento do véu palatino, que é aquilo que nós chamamos a úvula, a campainha, pronto, lá atrás, e tem assim uma espécie de pele à volta, que é isso que é o véu palatino, e é ele que bloqueia a saída de som. O mecanismo, no fundo, o que se sabe e o que a literatura diz é que esse mecanismo em pessoas com neurofibromatose está desajustado devido às questões genéticas e por isso é que, mas é assim, eu já vi grandes resultados no meu utente, portanto eu acredito com persistência, não é uma coisa que tem mesmo que ser com persistência e com muito trabalho também em casa. É muito importante manter sempre esta consciência e estar sensível. Pois, Raquel, está sensível a esse Está agora uma questão. No YouTube vê-se muitos exercícios, tapando o nariz, não sei, só pela boca, só que não sei se será o mais indicado. É uma das estratégias. Assim, existe um conjunto de exercícios. Esse tapar o nariz é para a própria Raquel. Muito isso. Peço desculpa que deixei de ouvir.
os canais brasileiros têm muitos exercícios. E as Sim, e as fonoaudiólogas, que no Brasil não se chamam terapeutas da fala, chamam-se fonoaudiólogas, elas são maravilhosas nesta área da proximidade orofacial. São Por acaso, a minha médica é brasileira, a minha terapeuta. Pronto, elas são muito boas. Aliás, eu já fiz especializações com fonoaudiólogas nessa área, portanto, são muito boas, está muito bem entregue. Que a questão é um bocadinho o que a Cláudia diz, estar sensível também a essas micro alterações e evoluções, sim. Porque, mas eu estava-lhe a responder, em relação ao de apertar o nariz, esse exercício até é mais para a Raquel ter a consciência da voz, do nasal e não nasal, do que propriamente um exercício de força, como por exemplo aqueles que de certeza que a terapeuta já fez consigo, do É. Esse trabalha muito o véu palatino. E puxar a língua para cima, manter a língua. Exatamente, sim, porque está a promover a elevação do véu palatino, certo? Isso está tudo bem feito e está no caminho. Agora é um bocadinho esta gestão de expectativas que às vezes eu e a Cláudia dá-me aqui o apoio psicológico nestes casos, porque também tem muito disto, não é? Tem muito de emoção. E obviamente que a pessoa tem uma expectativa, no caso da Raquel, possivelmente imagina a voz que queria já ter neste momento. Sim. Como ainda não tem, isso traz essa frustração associada. Mas Não, porque eu quando falo não ouço como vocês estão a ouvir agora, por exemplo. Para mim está normalíssima. Mas se eu gravar é que... E a terapeuta não lhe passou essa estratégia de ir gravando textos para tentar ir melhorando? Mas eu sinceramente não noto nada. Ok. Mas se calhar está a ser muito crítica. É dar tempo. Mas também foi por isso que eu achei importante, e até depois na altura a Elizabeth até interrompeu com aquela dúvida, mas eu achei muito importante eu trazer para aqui, para esta apresentação, a questão do teto máximo. Eu acho que é mesmo importante falarmos disso nesta patologia. Existe, ele é real e não vale a pena estarmos a pensar de que vai ser possível tudo e maravilhas, porque até nós, quer dizer, para os utentes é terrível, mas para o terapeuta e para o psicólogo também não é bom, não é? Porque andamos aqui com uma gestão do vai correr bem, e depois nós sabemos que no fundo vai correr bem à sua maneira. Tenho mais uma questão, que é uma coisa que me faz confusão. Em relação à corda paralisada. Pois, essa também... O médico vai mas a outra compensa, não... Só que isso faz muita confusão. Sim, porque depende da posição, portanto, do grau. Eu há bocado, por acaso, se calhar não estava a ver que a Raquel disse que estava a conduzir, mas, portanto, as pregas vocais são assim 2 pregas, efetivamente, e fazem este movimento assim para nós falarmos. Depende do ângulo, a prega vocal está presa aqui à nossa tiroide, as fibras da prega vocal, e, portanto, elas estão assim, são este triângulo assim, mas aqui no pescoço. O que é que acontece? Depende do ângulo a que ela ficou paralisada. Ok? De facto, existe. O que o médico deve ter feito foi quando fez a nasofibroscopia, que é esse tubinho pelo nariz, verificou que o ângulo em que paralisou nem tem perigo para sufocar ou respirar mal, como também não tem perigo para não falar. Tanto que a sua voz é zero de alguém que tem paralisia da prega. E falo por experiência, já trabalhei imensas paralisias. Portanto, normalmente é uma voz muito soprada e a sua não é. Portanto, a outra está a compensar a linha média. Faz uma confusão e porque penso que estou a sobrecarregar a outra corda. Não, isso não é. O nosso corpo é uma magia. Ele sabe mesmo o que faz. Ou seja, não subcarrega. O que é que acontece? Tem que ter atenção, mas como todos nós, ao uso e ao abuso vocal. Por exemplo, eu faltei à data prevista de marcação desta tertúlia, eu estava disfónica por uma questão viral, e se eu tivesse vindo fazer, eu estava a fazer um abuso e mau uso que se podia traduzir em nódulos da prega vocal ou num pólipo. Enfim, ok, portanto, aqui o seu cuidado é o mesmo que o meu ou de qualquer outra pessoa, que é, se está constipada, deverá reduzir a utilização de voz, se sente mais cansada a nível vocal, deverá reduzir e beber mais água, mas quer dizer, diariamente o seu corpo está a funcionar. É como eu, que só tenho um rim e funciona aqui tudo ok, não estou a subcarregar. É isso. E não há nenhum exercício para tentar desparalisar? Não. São questões neurológicas, ou seja, a paralisia da prega é uma alteração no nervo que vem do cérebro e que vai até à prega e, portanto, não sei por que motivos terá sido, não sei se foi sujeito a alguma cirurgia,
Se... Não, eu tenho um plexiforme aqui perto do occipital. Ok, então pode É ter por sido. isso. Ok, sim, Acho que é sim, para ser aí. sim. Depois lá está. Pode ser a É causa. que a médica provavelmente isto vem em trabalho da respiração a provocar o arroto. Ah, Ajudaria a desparalisar a essa outra teoria, corda. essa teoria por acaso nunca ouvi. Não, Pode não, não resultar, mas pois, não consigo. É assim, as paralisias são todas associadas à parte neurológica. Normalmente após intervenção cirúrgica, não, alterações. desculpa, é a tosse. Ai, a tosse. Para prender as mãos, Sim, mas essas técnicas são não técnicas sei se de voz conhece em esta esforço. técnica. Conheço. Isso é a técnica de voz em esforço, mas isso não é para desbloquear a prega. Isso é, vamos lá ver, porque depende um bocadinho de lá está da causa que eu estava a tentar chegar, que é, se a causa for uma paralisia ou uma parésia da prega focal que possa vir a ter reabilitação, então tem que se fazer esses exercícios para ela se começar a mover, mas isso só ocorre quando não houve lesão permanente do nervo. É que eu digo, eu não conheço clinicamente o caso. Se já estiver a lesão permanente, esse tipo de exercícios é usado, mas é para a sua prega focal boa ter a força suficiente para chegar à outra. Sim, portanto, são exercícios usados quer para um, quer para o outro, portanto, não sei, porque não desconheço aqui a parte clínica, ou seja, se é uma alteração que já é permanente ou se Eu ainda. também não sei. Pronto. Mas é uma Tipo, questão desde numa ressonância, não, mas vê-se numa ressonância, mas se calhar até o próprio médico que a O seguiu, otorrino. sim, o otorrino, consegue esclarecer-lhe isso, consegue-lhe mas dizer. ele deu malta agora, ele agora deu malta. Então, mais perguntas? Vamos rodar um bocadinho. Nada. Alô, boa tarde. Sim, olá, olá. Olá. Antes de tudo, peço desculpa pelo meu português. Não faz mal. Problema. Então, eu tenho pergunta sobre a neurofibromatose e bilingual, ou trilingual, neste caso. Ok. Porque temos filho com 3 anos. Aham. Foi diagnosticado não muito tempo atrás com neurofibromatose por causa do cancro. Somos totalmente novos, então só tentamos perceber. Ela está com atraso de linguagem, mas o que você falou neste... Na apresentação, sim. Sim. É tudo... está indicado para a neurofibromatose, na minha opinião, porque ela não tem... não processa próprio a letras, ou, por exemplo, há muito tempo, quando ele era pequeno, agora ainda está, mas estava na fase de dizer mama, e eu diz mama, ele dizia tata. Foi há muito tempo. Ok. E nós falamos 3 línguas, entre nós em inglês, eu falo diretamente com crianças em polaco, e pai fala em português. Ele, nesta fase, ela escolhe a língua que é mais fácil para ela, ou para a palavra que é mais fácil para ela. Então, imagina, temos cores, e ela escolhe o nome do cor, qual é mais fácil para ela. É difícil de perceber, mas sim, sim, tem. Foi também com água, que a água estava a dizer em português, mas quando eu tentei há muito tempo puxar ela para dizer em polaco, ela diz para pai água, mas quando eu digo eu não percebo, ela diz voda, que é água em polaco. Então, ela consegue associar com grandes dificuldades que esta língua vai ser de pai, esta é de mãe. E ele tenta satisfazer todos. sim, mas o meu marido também percebe o que ela está a dizer e eu percebo o que ela está a dizer, mas para a pessoa fora, ela acho que não... Estamos com Elsa e Cristina, elas... Agora... Eu não sei se posso só acrescentar aqui uma coisa, que a Elsa e eu também estamos a acompanhar. Nós falamos sempre em português e ele percebe. pois, é isso que eu ia dizer, isso é interessante. Sim.
É importante esclarecer aqui uma coisa que agora nem tem nada a ver com a neurofibromatose, tem a ver mesmo com o desenvolvimento desenvolvimento linguístico de crianças com bilíngues ou trilíngues, como é este caso, que é o desenvolvimento não é naquelas fases. As primeiras fases que eu demonstro ali ocorrem normativamente, mas depois começa a haver um atraso, exatamente por isto que a mãe refere, que é, existem imensos sons, a criança tem inteligência cognitiva para, esta eu já sei dizer, portanto vou dizer nesta língua, o outro vou dizer naquela, portanto o que a mãe me está a descrever é uma questão que eu vejo noutras crianças e com a mesma preocupação com outros pais. Acho que o importante é vocês continuarem a estimular todos os sons, ficarem muito atentos que os sons estão a ser adquiridos, pensando sempre que vai haver um desfazamento um bocadinho maior, mas se eles continuam a ser, ou seja, se não estagnam, porque, por exemplo, a mãe deu o exemplo de que há muito tempo atrás ele queria dizer mama e dizia tata, isso depois desapareceu. Sim, para partir um momento ele começou a dizer mama e tata, é pai. Pronto, houve evolução e é uma evolução consistente. Têm que perceber quando e se, porque até pode não acontecer, vai ou não haver esse estagnar. Ele agora está com quantos anos? 3, disse a mãe, não foi? Sim. 3. Pronto. Portanto, estarem atentos aos tais 5 anos e aos 5 anos tentarem perceber numa das línguas ou em todas, o que fazia sentido era em todas, sei que não é fácil, já tive alguns casos bilíngues e depois isso é muito complicado, porque quando é inglês e português aqui é fácil de arranjar, mas depois já tive por acaso também já tive um menino com a língua polaca, entre outras, e depois acaba por ser mais difícil arranjarmos terapeutas que dominem a língua materna, não é? Com essa especificidade que é necessária. Mas pronto, pelo menos tentarmos avaliá-lo aos 5 anos e perceber se antes dos 5 anos sentirem que há um momento em que está a estagnar, devem recorrer imediatamente a uma terapeuta da fala. Sim. Não, nós vamos começar mais cedo, mas boa. Não é isto, mas isto mais continuar com tantas línguas em casa, ou por exemplo. É assim, isto também é aqui um papel, eu digo sempre aos pais, isto é um papel muito complicado quando fazem essa pergunta aos técnicos, porque é muito positivo de imensos pontos de vista, é mesmo positivo, até para o desenvolvimento cognitivo de uma criança, dominar a nível de língua materna mais do que uma é espetacular. Mas eu não percebi porquê introdução do inglês, porque não só português ou polaco. Não, em inglês só entre o meu e o meu marido. Nós falamos diretamente com crianças na nossa língua. E em inglês nunca foi diretamente para elas. Okay. O inglês uma comunicação entre nós, mas para crianças falamos sempre a nossa língua. Então, o menino é bilingue, houve as duas línguas, polaco e português. Sim, exato. As duas. Mas é 3 porque ela está a ouvir. É isso. Sim, e também está a ouvir desde que é bebê, pois. A mãe também referiu que o menino está com tratamentos oncológicos. Também todo este contexto de doença muitas vezes pode atrasar um bocadinho a linguagem. Por um lado sim, por outro lado não. Depende das circunstâncias, mas pode haver, não é? Impacto emocional. Sim. Pronto, assim, a mãe contactou-nos recentemente e o menino já está na linha de apoio com a professora Elsa e com a Cristina. E a Cristina e a Elsa dizem-nos que ele é fantástico, gosta imenso das sessões e tem reagido muito bem. Também nota isso? Sim, olha, posso dizer que na parte cognitiva ele arranja estratégias, porque há uma palavra, por exemplo, nas cores que ele não consegue dizer, que nós ainda não lhe conseguimos ouvir, que foi o vermelho, não é? Mas ele arranjou lá a estratégia para nos dizer qual é que é o vermelho. O vermelho é o verde stop. Pois, ok, curioso, pois, porque ele parece ser um ícone da capacidade cognitiva. Diga, Cláudia?
parece ser um miúdo com muita flexibilidade cognitiva. Portanto, se calhar quando ele recorre a uma língua ou a outra, é em função dessa dificuldade. Ok, não me estou a fazer entender nesta, consigo dizer Vou melhor para os outra. ela vou usar aquela, é tipo um truque. Sim. Então, e substituirmos o vermelho por encarnado? Já que para esta cor até temos duas opções. Não sei, Edina, será melhor? Não sei, introduzir mais palavras, se calhar. Há aqui coisas que me fazem um bocadinho de confusão do ponto de vista fonológico, mas lá está porque não domino o polaco. Porquê? Vou-vos explicar. Ele diz verde e não diz vermelho, mas diz mamã, portanto não é pelo M. Não sei se será pelo lhe. Não sei, mãe, diga-me, ele diz velho, diz palhaço, não, pode ser pelo Ela usa normalmente palavras com duas sílabas, sílabas, pois. no Ele máximo. ele está a fugir das complexas, sendo que aos 3 anos também é normal isto, porque o lhe é uma líquida que vai aparecer depois. Portanto, estamos aqui a jogar ainda muito em terreno, mas esta estratégia que a Elizabeth sugere de tentar introduzir o encarnado não tem problema nenhum. Ok? Nós, adulto, que até pais, professores, vocês que estão com ele no programa, é fazer isso, dar-lhe essas muletas todas. Portanto, olha, sabias que esta cor em português também pode ser encarnado? Vamos tentar dizer encarnado, só que lá está, encarnado. Temos 4 sílabas. Pois, por isso é que ele diz bem verde, lá está. Ainda pode estar ali num processo de imaturidade, mas que rapidamente vai dar o salto. Pois. Um dia destes explode com palavras. É isso, exato. A explosão, meu filho... a explosão costuma ser aos 2 anos, mas dado o enquadramento, sim. Sim, eu ia dizer isso. O meu filho também tem NF1 e explodiu em palavras aos 2. Pronto, está dentro das metas dessa tal normativa, como a Edina disse. Mas, como é bilingue, não sei qual é o tempo de atraso que muitas vezes estas crianças têm, mas depois explodem e falam 2 línguas, porque ainda é assim grande avanço. As 2 línguas. Normalmente é 1 ano, 1 ano e meio, mas depende sempre caso para caso e das envolvências. Lá está, o ser 3 línguas, se de facto ele está exposto desde bebê a ouvir, embora não fale, mas a ouvir inglês, também deve estar a causar alguma dificuldade nesse arranque. Porquê? Porque são línguas menos transparentes. A nossa já não é muito transparente e o inglês ainda é menos. Julgo que o polaco, sem estar aqui a querer meter o pé em ramo verde, também não é muito transparente, ou seja, quando eu digo línguas transparentes, mais ou menos, é o fonema, portanto, o som que nós dizemos, é P. Em português, P é só P, só tem uma letra. Mas, por exemplo, o som tem imensas letras. Pronto, e isso faz com que a língua seja mais transparente ou menos transparente. E a utilização dos fonemas em posição de palavra, também a nossa língua é complexa. E na escolinha? Ele está na escolinha, está na creche? Não está, ainda está a fazer tratamento. Ok. Como ele está a fazer tratamento oncológico, sugerem não ter contacto com os meninos por causa de infecções e etc. Ela está agora na fase de manutenção e disseram que agora estamos a ajustar o dose, estamos mesmo no início. É melhor. Disseram que em setembro pode começar. Mas tem irmãos? Tem irmão de quase 8 anos. E comunicam bem? Comunicam, o mais velho fala com ela em polaco. Em polaco. E elas comunicam bem, o mais velho comunica bem, o pequeno com movimentos, com tentativas de explicar, mas ela explica perfeitamente. Ela não fala, ou fala algumas palavras, mas ela é teimoso, que ela vai puxar até a pessoa vai perceber, não deixa. Não deixa para saber, ok, vou embora, não. Ok, isso é bom, é um bom comportamento. Sim. Complementa. Não estou a ir, desculpa. Eu estava a dizer que é muito engraçado, que ele tem personalidade e que se nota e ele reage bem e é um menino muito alegre, brinca, também a interação com o irmão que nós já vimos também muito positiva, eles os dois a brincarem, é muito bom. Ou seja, não fica frustrado, insiste até conseguir. Fantástico.
chega um momento que pode ser frustrado, mas não deixa até o momento, não explica. Claro. Claro. Tá bem. Eu Pelo acho menos que- isso, não está a esconder, não está a fugir, está a lutar. Exato, ele tenta, até mesmo que mesmo não seja oralmente, ele está a tentar por gestos, como a mãe estava a dizer, e portanto eu acho que embora isso seja importante, agora não sendo eu terapeuta da fala, insistir para que ele verbalize corretamente, porque o que muitas vezes também observamos é que crianças que depois se explicam muito bem através de outro tipo de estratégias, os adultos habituam-se de tal modo a essa forma de expressão que às vezes até ouvimos assim das mães, só eu é que eu entendo. Eu já Pois. sei o que ele quer dizer. Ele diz está e eu já sei que ele quer água. Bom, Por temos isso é que ir à Então, escola sou também esta vai mãe. ajudar. Desculpem, o meu filho está aqui. Por isso é que também ir à escola também vai ajudar, porque são outros adultos que não vão fazer esse esforço todo, mas não é por falta de interesse, é exatamente para o estimular a fazer o caminho certo. A escolinha vai fazer bem. A escola vai ajudar bastante. E esse puxar também dos adultos que estão com ele, inclusive a mãe e o pai, de ok, eu já percebi que é água, mas então vamos tentar dizer água, ou até mesmo fazerem brincadeiras com ele de estimularem isso mesmo. Olha, ok, já percebi que optaste por dizer em polaco, mas agora vamos todos os três dizer, ou os quatro, com o irmão, por exemplo, água em português e agora em inglês, se quiserem saber, não sei se o fazem. Pronto, acho que esse tipo de brincadeira linguística ajuda muito nesta estimulação, e aqui já estamos a falar mesmo de casos bilingue, nem sequer me estou aqui a focar à questão da neurofibromatose, porque acredito que pela descrição que me faz, que tem muito mais a ver com o impacto do bilingue e obviamente o impacto emocional do estar em tratamento do que propriamente a patologia. Eu ia também comentar isso aqui ao nível da psicologia. O que nós observamos também é que em crianças com episódios de internamento ou mesmo que não haja internamento, mas haja uma grande preocupação com a saúde e que as crianças, se ele tem 3 anos, é mesmo pequenino, em que ele compreenda que de alguma forma está a correr algum tipo de risco e que há tristeza à volta dele e que há preocupação, há muitas vezes nestas crianças o conservar ali, como se não quisessem crescer, portanto o conservar uma forma de estar mais dependente, por assim dizer, não é a palavra que eu mais gosto, mas de buscar afeto junto do adulto, de buscar algum mimo. É super natural, porque são situações que trazem muita fragilidade emocional, e às vezes aqui o desafio, quando chegam à consulta, é precisamente ajudá-los a crescer, a dizer, ok, é seguro tu cresceres, vais ter afeto dos teus pais, vais ter atenção dos teus pais, de outra forma, podes começar a falar, podes andar autonomamente, podes fazer tudo como aos crescis, porque eles vão estar sempre aqui para ti. Acho que é uma característica que pode ser importante. É verdade, sim. E também reparei que a Irina falou das linga-lingas e das cantigas. Não sei se isso também é algo para treinar descontraídamente, não é? Sim. Ou seja, tudo, até mesmo as historinhas, pode ser as lenga-lengas, podem ser as cantigas, o ele repetir umas partes, claro que ao início ele não vai conseguir cantar, obviamente, mas vai repetindo umas palavrinhas dentro da música, aquelas brincadeiras de estamos a dizer o trava-línguas e paramos e eles dizem a próxima palavra, ou cantam a próxima parte da letra, na própria história, quando são histórias que ele já conhece por recorrência também, portanto há aqui várias brincadeiras que vocês podem fazer em família que promova esse desenvolvimento, sempre aqui com a expectativa que vocês estão a promover em 2 línguas no mínimo, não é? Aqui portanto, ter aqui isso em conta, mas eu acho que fazem muito bem. Eu sou a terapeuta, não sei se todos os colegas concordam comigo, enquanto terapeutas da fala, mas eu sou a terapeuta da fala que apoio. Às vezes traz umas complicações. Mas faz parte. Irina, durante a formação de um terapeuta da fala, tem algum contacto com as doenças raras? Sim, temos. Por acaso, agora que me fez essa pergunta, estava aqui a pensar, ainda não tinha terminado a pergunta. Eu não tive em nenhum momento contacto com a neurofibromatose no curso. Ok. E acharia importante uma formação ou um contacto com a escola de formadores, de terapeutas da fala nesse sentido? Acho que fazia todo sentido, sim. Porque falou-se, aliás, nós fomos à Raríssimas e tudo, na altura, lembro-me, quando ainda estava a estudar. Uma visita de estudo. Quando ainda não tinha cabelos brancos.
Sim, sim, lembro-me que depois houve alguns. Eu própria estagiei, um dos meus estágios profissionais foi IPO e depois o outro foi na Associação de Paralisia Cerebral de Niche. E obviamente que as associações de paralisia cerebral não acolhem só paralisia cerebral, mas nunca no meu percurso, sim, foi aqui no Ser Mais, curioso, que me aparece o primeiro utente com neurofibromatose. Sim. Então vamos tentar contactar uma das escolas, não sei quantas há em Portugal. Havia muito mais do que há agora, fecharam imensos cursos. Sim? Infelizmente, sim, tem a fechar, sim. E por isso é que estamos com tanta dificuldade em ter terapeutas da fala. Não há interessados? Neste momento não consigo avaliar muito bem se há é estranho não haver, porque de facto não falta trabalho, e felizmente para os utentes, não é? Mas fecharam muito. A minha, por exemplo, eu estudei na Universidade do Algarve, de Saúde, do Algarve, e fechou o curso, está fechado já há muito tempo. Aqui em Lisboa temos privado o Alcoitão, as outras privadas já fecharam também, há uns bons anos. No Porto e Aveiro há duas, do Estado, públicas. E de Setúbal, não sei. E a Setúbal, que foi onde sim, a Setúbal ainda vigora o curso e foi depois onde eu fui fazer a especialização. Ok, vamos... Eu espero que isto se inverta e que haja mais faculdades. Bem, precisamos. Precisamos muito. Sim, nós gostaríamos também de fazer alguma apresentação. Isso fazia todo o Na sentido. formação para explicar. Ainda por cima das doenças raras, a NF1 é a mais frequente. Lá está. Pois, Mas há 30 a 40% dos casos têm alteração na área específica da terapia da fala. Isto é muito impactante. E nós temos uma cadeira que eu, se fosse professora de universidade, era lá que encaixaria, que é voz. Portanto, a nossa cadeira de voz teria que encaixar a neurofibromatose. Para mim fazia todo sentido. Sim. Está bem. Até mais para fazer para o ano. Já temos mais ideias para fazer para trabalhar para o ano. Está bem. Mais questões? Eu queria dizer obrigada. De nada. Obrigada também por estar aqui e dar o seu testemunho e pôr questões e dinamizar aqui a tertúlia. Já são 8 da noite, não é? Nós, entretanto, conversa depois de conversa. Verdade. Mais alguma questão, mais algum comentário? Também podem depois colocar por e-mail. Se Sim. sentirem mais à vontade depois de relerem os slides e pensarem um bocadinho também no percurso dos filhos ou alunos, não é? Sim. Depois também podem Ficou o contacto, não é? No último slide, mas também se calhar podem colocar aqui no chat. Sim. Se calhar uso este. Enfim, acho que estamos mais elucidados. Eu gostei muito e fica gravado, portanto, oxalá outras pessoas possam visualizar e ficar também informadas. E sim, agora temos esta parceria, vamos ver se no próximo ano escolar fazemos uma comunicação e oferecendo esta possibilidade aos meninos do apoio e a outros que cheguem no futuro. Obrigada. Estava aqui a ler, peço desculpa, Elizabeth, estava aqui a ler as mensagens que me estavam a enviar. Então, Edina Alvarenga, @centro-ser-mais.com. Sim, qualquer dúvida, alguma questão, disponham. Obrigada. Encaminho para a colega, se assim for. Então, se não há mais nenhuma questão, damos por encerrada esta tertúlia. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada. Boa noite e até breve. E se não nos virmos, boas férias. Boa noite e umas boas férias. Obrigada. Muito obrigada. Boas férias. Boas férias, quer dizer. Acho que nos encontremos. Espero que nos encontremos em breve. Joana, olá, um beijinho. Olá, Eli.